Graças a Deus, que bom. Alimento sólido pela manhã, tremendo, zelo extremo da graça, hein? Atitudes positivas de um líder, pastor, sua gestão pessoal do dar, isso está entranhado na nossa mente espiritual, não é verdade? E agora tem mais, Deus tem muito mais ainda para nós. Que bom que você está na segunda convenção regional das igrejas do sul do Brasil, amém? Você pode dizer isso para o seu irmão? Bem-vindo mais uma vez para esta nossa convenção. Olha, estou dando um tempinho, algumas pessoas ainda estão chegando aos seus lugares, por favor, né? Vamos agora nos aquietar para esse momento de alimentação sólida. Vamos continuando. Pessoas vieram de tão longe e vale a pena, né, você fazer esse esforço um pouquinho mais ainda. Vamos remir o tempo para que possamos todos retornar também, né, o quanto mais cedo para os nossos lares, são distantes. Mas eu queria, nesse momento, primeiramente, louvar mais uma vez pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, nossa bispa doutora Rosana, pela confiança, pela credibilidade que tem dado à minha vida ministerial, e por que não dizer a minha vida pessoal, porque foi assim conosco, né? Interessante, estávamos lembrando ontem, falando com a pastora Jane, a minha esposa dizendo, nós vimos o apóstolo na televisão, eu estava pela lei desenganado, né? A lei dizia que eu não poderia entrar mais no céu, mas aquele desejo de retornar, estar em comunhão com Deus, porque Deus nunca me deixou, né? Ele disse, nunca abandonarei, Deus nunca não fez isso comigo. E Deus me colocou diante de um ministério desse, e usou a minha esposa, né? Que seria a minha futura esposa depois lá, né? Tivemos a honra de sermos consagrados, né? Ao matrimônio também. Mas a minha esposa dizia assim, olha, se eu for de uma igreja um dia, porque ela sabia do meu berço evangélico, religioso, né? Digamos assim, se um dia eu for de uma igreja, é dessa igreja que eu quero ser. Esse é que vai ser o meu pastor. Então, olha, Deus estava gerando ali essa visão que tinha para a nossa vida ministerial. Então, é assim que eu me sinto, cuidado, e certamente hoje posso me ver honrado por Deus realmente pelo ministério que Cristo vive, e mais ainda por estar hoje também, já há 2 anos e meio quase, na diretoria de missões. Então, dessa forma, com muita humildade no coração sempre, quase que eu posso dizer como os nordestinos têm orgulho da minha humildade, né? Mas também com segurança em Deus, de que esse chamado foi lá antes da fundação do mundo. Então estou aqui muito feliz. Saiba que você, que veio de tão longe, você é selo desse apostolado, assim como eu também sou. E todos nós somos confirmação do nosso chamado ministerial, uns na vida dos outros. Olha que bênção. E eu quero em 10 minutos, no mais tardar 15, não vou me alongar, né? Vou aqui parafrasear Horácio, falarei pouco e agradarei a muitos. Gostaram, né, de Horácio? Mas eu queria nesse momento, nesse momento administrativo, além de dizer mais uma vez o meu obrigado, né, meu parabéns a essa equipe toda. Apóstolo, sabe que eu disse isso ontem aqui no ensaio, há 1 ano eu estive aqui, vi o louvor, e não se aproveitava quase nada. Mas esse povo é um povo guerreiro, e hoje nós estamos vendo a glória de Deus aqui. Nota 1000, viu? Aplaudam ao Senhor, não é, Bispa Solange? Eu estive no ano passado no aniversário da igreja, né? Os filhos da nossa pastora, todos, a nossa pastora Ellen também, estão de parabéns, os jovens, né, do instrumento, toda a equipe, parabéns, meu muito obrigado. Eu não posso aqui citar nomes, né? Até o nosso querido Nestor, nosso irmão aí, que nos serviu também com muita excelência, muita dignidade, meu muito obrigado, em meu nome, em nome do nosso ministério também, nosso apóstolo, que já fez isso hoje, mas acima de tudo, que o nosso Deus possa honrar a todos, porque a honra que Deus dá, essa ninguém pode tirar, e essa é eterna, amém? Graças a Deus. Lucas capítulo 6, versículo 39, diz assim a palavra de Deus, eu vou ler até o versículo 40, propôs-lhe também uma parábola, pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco?
O discípulo não está acima do mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. E nesse nosso momento, né, refletivo, da palavra de missões, mais diretamente falando, eu pedi que Deus me mostrasse, eu queria pedir um pouquinho de silêncio, lá os irmãos estão se organizando, porque senão a gente aprende, né, essa concentração muito importante. Pede um pouquinho de silêncio lá, por favor, tá? Para fazer no comando de sinais, igual a gente faz no quartel. Correndo é assim, né? Então, eu pedi a Deus uma palavra que mostrasse esse sentimento de Deus a todos vocês, que está no meu coração. Eu disse, Senhor, me dá uma palavra que traduza muito o que vai no meu coração, sobre o meu chamado, e sobre o que é a diretoria de missões hoje, sobre essa visão denominacional. Nós somos uma denominação, nós não somos mais um evangélico, nós não somos mais um crente, nós não somos mais uma igreja, não, irmãos, nós somos uma denominação. Nós somos a missão apostólica da graça de Deus, nós somos a igreja Cristo Vive, a igreja evangélica Cristo Vive, nós somos a igreja da última reforma protestante. E quanto mais nós estivermos imbuídos dessa visão, com compromisso, nós vamos fazer a diferença. E para isso, nós precisamos ter esse sentimento que Jesus disse. Jesus disse, poderá um cego guiar outro? É o que nós vemos por aí. Você viu o nosso apóstolo várias vezes hoje citando, né, o que se diz por aí de igreja, mas são cegos, às vezes zelosos, mas da lei, não geram resultado, não geram salvação, no seu sentido mais amplo do grego, que é o sotéria, né, Bispo Forte, que traduz, né, a salvação extrema, que vai fazer o Filho de Deus vislumbrar a salvação aqui na terra, viver essa realidade aqui na terra, começar a viver a eternidade aqui na terra. E para isso, nós como denominação precisamos ter um eixo. Quem é Deus para nós? É Jesus. Como Jesus se manifesta para nós? Através de nós. E quem é o modelo para que todos nós possamos reproduzir Jesus com a excelência exigida pela graça de Deus? Quem Deus colocou sobre a nossa vida? O apóstolo Miguel Ângelo. Nós temos que ser, irmãos, radicais, defensores. Desculpe a palavra esdrúxula que eu talvez vá usar aqui, muitos poderão te chamar de puxa, vocês que falaram, alguns, né? Sabe, vão chamar, puxa saco, eu que sou mineiro, sei, é uma coisinha que tem ali que você aberta embaixo e puxam os sacolas de compra, nada mais que isso, gente, mas vão dizer isso, lá em Portugal é lambe-botas, apóstolo, que eu descobri quando estive lá. Não se preocupe com essas coisas, algo que eu falei, não sei se foi em 2013 ou 2014, né, agora a idade já está avançando, os cabelos brancos, mas eu me lembro que eu disse, não importa quem fala de você, aliás, não importa o que falam de você, importa quem está falando. Então observe isso, sabe? Falar qualquer um fala, né? Quem tem boca fala o que quer. Agora, quem está falando de você, tem credibilidade? É espiritual? Se for espiritual, meu amado, não vai te chamar de nada que seja pejorativo. Vai dizer, olha, essa pessoa é fiel ao apostolado. Essa pessoa, esse aí, não mexe com ele não. Olha, não fala do apóstolo perto dele não. Vocês estão entendendo? É isso que é denominação, irmãos. É isto. Então eu quero dizer a você o seguinte, quando você caminha nessa visão, você passa a se ver como denominação realmente, como igreja, como aquele cinturão, aquele que eu chamo de corporativismo. Fora disso, não há uma igreja sólida, não há uma denominação. Então nós temos que nos unir todos,
sempre focados na nossa sede. A sede é o berço, a visão veio pelo apóstolo. Não existiria Igreja Cristo Vive, não existiria a última reforma protestante no Brasil, se Deus não tivesse levantado o nosso apóstolo. Então, vamos avançar nessa visão. E como nós vamos, bispo, atingir em todas as nossas igrejas locais, né, esse perfil, padrão e ética, como falamos também na última convenção? Olha, Jesus disse aqui, o discípulo não está acima do seu mestre. Isso é muito importante, irmãos. Nós tivemos alguns problemas, mas não vou falar tanto disso, vamos falar do que vivemos hoje. Mas antes, por talvez, o tempo de Deus, nós tivemos situações que criaram verdadeiros cotovelos no nosso ministério. Então, se criavam, desculpe aqui, mais uma vez, estamos falando perto da eleição, como que currais eleitorais. E aí, não, aqui quem manda é fulano, aqui quem manda é Beltrano, aqui quem manda, irmãos, aqui quem manda é Jesus. Mais ninguém. E as diretrizes ministeriais? Vêm através de quem? Através do anjo da nossa denominação, não é outro. Porque ele diz aqui, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, e quem tem a instrução para nós, da parte de Deus, é o nosso líder. O nosso líder. Diz que você, então, quando ouve esse mestre, sem querer se colocar acima, porque você não vai ter desejo de ser maior que ele, mas olha que direito Deus te dá. E é por isso que eu acho lindo, uma das primeiras coisas, falaram isso pejorativamente, mas uma das primeiras coisas que uma vez disseram para mim, quando eu tomei essa decisão de Deus, eu senti isso, logicamente, de Deus, o meu chamado, e comecei não faltava um seminário que o apóstolo ministrava, e lá, aquela, quem quer orar, quem quer dar uma palavra, eu sempre corria, e Deus me deu aquela admiração ministerial para a vida do nosso apóstolo. Foi alguém pejorativamente falou assim, até a Bíblia já está segurando igual o apóstolo. É uma coisa natural, não é propositadamente, mas quando você admira o seu líder, você passa, algumas coisas acaba fazendo, naturalmente. Se você faz isso para imitar, é ridículo. Mas disseram, alguém na época, olha, já até a Bíblia está segurando. Eram os críticos que a gente vai encontrando pelo caminho aí, já está segurando igual o apóstolo. E eu disse, amém, glória a Deus, glória a Deus. Então, isso é um mínimo, disso aí se você já começa a fazer isso, é porque você está realmente entrando numa visão perfeita do que é ser o quê? O discípulo. Todos nós somos discípulos, e nós precisamos saber quem é que está nos discipulando, porque a pior coisa que existe para um líder, isso é um grande filósofo que disse, é quando ele não deixa o quê? Discípulos, porque não se perpetua a obra na sua vida. Então, eu sei que o apóstolo ora, chora, e tem lá como ele mostrou aqui hoje, suas maneiras de orar e interceder a Deus, e ele pede a Deus que lhe mostre isso, quem ele pode mesmo confiar, quem pode estar ombreando, e você tem que ser um deles, e eu luto por ser um deles, acredite, e eu procuro melhorar a cada dia, eu fico atento, irmãos, fique atento, ouça a voz do profeta, não pense que você já sabe tudo, ninguém sabe tudo, nunca. Esteja pronto sempre para melhorar, sempre melhorando, isso é dia a dia, nós temos que viver essa melhora. Então, ele diz aqui, quando você entende isso, ele diz, olha, todo aquele, porém, que for bem instruído, o apóstolo faz a parte dele, ele procura o quê? Ele veio aqui, me recomendou, bispo, a parte da palavra, tudo certinho, vamos correr, claro, apóstolo, por quê? Porque, sabe, é normal, às vezes a gente quer mais louvar um pouquinho, quer adorar, fazer o nosso chamado, todos queremos mostrar, mas hoje é uma convenção, hoje é momento de mais reflexão, de ouvir, o profeta, e aí nós precisamos priorizar, porque ele zela com o zelo de Deus por essa parte, da parte dele de instruir, horas e horas que ele teve de estudo para estar aqui, deixou lá o Davizinho com a nossa bispa, cuidando, mas veio cumprir o chamado. Irmãos, isso é o zelo dele, e nós, diz aqui, olha, quando você então ouve, você será como o seu mestre. Olha só, irmãos, como Deus quer falar com você aqui hoje, nesta tarde,
Deus quer que onde olhem, ser como o mestre é o quê? É reproduzir. O apóstolo, isso aprendi logo que cheguei na Cristo Vive, ele dizia, eu não sou representante de Deus, eu sou um reprodutor de Deus. E quando nós reproduzirmos a figura do nosso apóstolo, onde nós estivermos, nós também vamos estar reproduzindo Deus. Sabe? Então, não pode, a pessoa pode dizer, porque tem uma Cristo Vive, vem muita gente me dizer isso, bispo, olha, abriu uma Cristo Vive, tem uma Cristo Vive, eu digo assim, amados, uma coisa é a pessoa dizer que é a Igreja Cristo Vive, outra coisa é o apóstolo Miguel Ângelo, é o altar dizer Igreja Cristo Vive. Você sabe que todos os meses nós agora temos um zelo também de honrar aquelas igrejas que mandam os seus dízimos. Você é ligar todos os domingos, na parte da manhã, de ceia, primeiro domingo de ceia, eu mando lá uma relação, às vezes o culto está avançado, mas o apóstolo não deixa de ler, né? Cidade por cidade, que manda os seus dízimos. Isso é uma forma que nós encontramos também de testemunhar quem são os verdadeiros, porque, olha, eu penso que Davi, o dia que disse no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Davi estava fazendo esse selo, quem realmente tem o Senhor como seu Deus em todas as áreas da sua vida? Qual a igreja que está alinhada em todas as áreas? Porque colocar a mão no bolso é a parte, o que nós temos de mais carnal na nossa vida é o dinheiro, ao ponto de Paulo escrever a Timóteo, dizer, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem gente que ama dinheiro, então, nós temos esse zelo, então precisamos nos submeter, sabe, buscar o eixo, nosso paradigma é um só, não existe, mas aquela igreja, não existe, somos todos uma igreja Cristo Vive, com um líder só, apóstolo Miguel Ângelo da Silva Ferreira, para que nós sejamos uma denominação, amém? E não várias ramificações Cristo Vive, ok? E aí, bispo, como isso vai funcionar? Não existe outra forma. Quanto mais você ouvir o apóstolo Miguel Ângelo, agora nós temos um grupo que ainda não tem um smartphone, até de smartphone a iPhone, com R$300 hoje você compra, 10 vezes na Casa de Bahia, a propaganda, eu vou querer depois o dízimo para a nossa igreja, né? Então, 10 vezes sem juros, R$300 no mais você compra, você, sabe, coloca um aplicativo, você vai receber mensagens diárias do nosso apóstolo, 2, 3 mensagens por dia. Quanto mais você ouvir o apóstolo, mais você vai encher o seu coração de coisas que Deus revela ao apóstolo. Sabe o que vai acontecer? O versículo 45, olha o que diz aqui, olha. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quanto mais você encher o teu coração, que nesta forma mais ampla, né, da palavra, da etimologia aqui, seria as suas emoções, a sua mente, os seus sentimentos, aquilo que está permeando os seus sentimentos, suas emoções, é o que você fala. A psicanálise chama isso de ato falho, eu chamo de verdade, porque a pessoa solta aquilo que está lá no mais profundo do coração. Então, alimente-se, alinhe-se, alie-se e alinhe-se, né? O Bispo Tom gosta muito dessa palavra, tenha um alinhamento perfeito com o nosso líder, para que a sua igreja, aliás, a igreja de Cristo, né, a igreja Cristo Vive do Sul e outros estados possam estar aqui conosco também, ela seja realmente um diferencial, ela seja uma reprodução do que é a sede, do que é o altar apostólico e profético. Fora disso, não há denominação. E Deus marcou este dia, né, forte para todos nós. Eu ainda digo para você que esse momento também, ainda 5 minutos eu preciso para dizer a você o seguinte, pastora Jane, mais uma vez, né? Estava ali comentando com o nosso apóstolo, você sabe, todas as convenções, nós vamos agora, estamos procurando fazer convenções regionais, e a sede é quem vai estar subsidiando, mas a pastora Jane com uma visão tão generosa de Deus, que é a reprodução, que é assim que eu vejo também, né, a generosidade sempre na vida do nosso apóstolo. E muitos momentos eu cheguei, pastora Jane, mas isso aqui, pastora Jane, esse detalhe que foi a irmã que fez, bispo, eu quero semear, por diversas vezes, não é, bispo Solange? Eu ouvi a pastora Jane me responder desta forma,
E eu acho isso lindo, apóstolo, porque se tem uma coisa que a gente não pode perder, é a oportunidade de semear, não é? Então, você vê que lugar de excelência, tudo de excelência, né? E algumas coisas que a pastora Jane ainda não conseguimos, claro que o nosso apóstolo vai acertar isso aí, eu sei disso, nós não vamos deixar peso para a pastora Jane, mas também eu quero te convidar neste dia, não é? Para que você tenha aí uma atitude de generosidade também com esta igreja Cristo Vive em Porto Alegre, sabe, que nós vamos agora recolher a sua semente, para que Deus possa honrar também a vida da nossa pastora. Seja generoso, porque olha, eu gosto muito de Filipenses 4, 3 versículos eu vou ler quase que direto, Filipenses 4, 13, 17 e 19, que Paulo diz assim, Filipenses 4, estou pulando por causa da hora, isso, 13, aí, tudo posso, você pode ler comigo? Tudo posso. A pastora Jane tem essa visão que Paulo teve, que é a visão que o nosso apóstolo tem, que é a visão que todos os líderes da graça de Deus têm que ter. Por isso que ela disse tantas vezes, bispo, deixa, porque eu quero ser bênção. Tudo posso. Você tem que ter a segurança de que quem te fortalece é Deus, quem te dá tudo é Deus, e que se ninguém colaborar, Deus vai suprir. Eu sei que foi o seu sentimento. Eu sei porque eu vejo isso no altar Cristo Vive, eu vejo na sede o tempo todo, eu aprendo isso, e eu amo essa passagem, porque era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Ele falou, eu tenho experiência, Deus sempre me supriu tudo, e eu posso todas as coisas. Só que depois ele faz uma observação tremenda, porque ele diz no versículo 17, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa. Também como nós sabemos da grandeza de Deus, nós temos que gerar no coração dos outros e reproduzir pessoas que têm o mesmo sentimento que nós, por isso que nós ensinamos a semear. Por isso que nós temos esse cuidado, por isso que quando eu cheguei na diretoria de missões, irmãos, era um caos, mas para a glória de Deus, hoje já temos uma expressão de apoio ao nosso ministério, mas está muito longe daquilo que Deus ainda vai fazer, eu tenho certeza disso. Deus está despertando o Sul mais ainda do que já é fiel, são as igrejas mais fiéis que nós temos, viu? Glória a Deus, graças a Deus por isso. Mas o crescimento está sendo tão grande, eu olho aqui, eu vejo líderes que eu estou vendo um crescimento, que isso vai se multiplicar muitas vezes mais ainda, não é? E aí Paulo disse, olha, o que realmente me interessa é o fruto que aumente o seu crédito. Essa semente é o fruto que vai aumentar o seu crédito. E aí o 19 ele fecha dizendo, olha, e o meu Deus, porque tem gente que pensa que é o apóstolo, né? Um apóstolo tinha que mandar uma sementinha aqui, tem que botar uma laje, tem os irmãos, não, tem muita laje, muita coisa para a sede, nossa igreja prioriza a evangelização, nós temos um trabalho enorme para fazer, e é feito, que é pregar o evangelho aos 4 cantos do mundo, é feito com zelo. Cada igreja tem que encontrar o seu eixo, que é o quê? Semear para a sede. O seu vínculo financeiro com a sede é de você dizer, estamos juntos, olha, estamos mandando o nosso dízimo. E aí sabe quem vai suprir a sua necessidade? Ele disse, o meu Deus. E o que eu gosto, não é segundo as suas necessidades, é segundo a sua riqueza em glória. Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Sabe como isso funciona? Lucas 6,38, dai, e dar-se-vos-á. Uma boa medida, que ele desmembra, né? Recalcada, sacudida e transbordante. Olha, uma boa medida, aquela boa medida, pega-se aquela sacola, recalcada, sacudida, transbordante, irmãos, é isso, é desta forma, olha como isso acontece, olha, o próximo quadro que você ia colocar antes, volta nele, por favor. Esse resultado é desproporcional, é surpreendente e é sólido. Amém? Você recebe para a sua vida?